Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso último vídeo sobre a Copa do Mundo de 62, mas já um mix. Eu falei no vídeo de ontem sobre o Mengalvio. Hoje eu vou fazer mais uma parte sobre o Pelé, hoje falando das duas Copas do Mundo, em que ele acabou não terminando a Copa, se contundindo. Pelé, que é um caso de que as Copas que ele começou saudável e terminou saudável, ele foi campeão, que foram os casos de 58 e 70. E em 62 ele também foi campeão do mundo, mas jogou apenas um jogo e meio. E em 66 o Brasil acabou não conseguindo o título, também pela contusão dele, muito causada pela violência agressiva e excessiva dos portugueses com relação ao nosso craque. Na minha opinião, já é uma pequena mágoa aí de 62. Então vamos falar sobre Pelé, o rei, nas Copas em que ele não foi tão real assim, digamos. Não foi exatamente a realeza. Teve companheiros do lado em 62 que garantiram o título para ele. E em 66 o Brasil teve um desempenho bastante fraco. Vamos falar dessas duas Copas do Mundo. E já transitando para 1966, onde tivemos sim outros convocados que jogavam pelo Santos, e falaremos deles também nos próximos vídeos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, comente aí. Continuem comentando, né, participando dos vídeos. Hoje eu estou gravando antes dos jogos da Copa do Mundo, mas se você estiver assistindo depois, então deve ter sido alguns jogos interessantes, né? Tem a Argentina jogando a vida, é, o grupo da França que está meio decidido, mas vai ter a Austrália disputando a vaga contra. Deixa eu confirmar aqui. A Austrália disputando a vaga contra a Dinamarca, até a própria Arábia Saudita talvez aparecendo. Então, vamos ver se serão jogos muito legais aí. Hoje, se já foram, no caso de você estar assistindo depois das disputas da Copa do Mundo. Então, vamos falar de 62, em que o Pelé já chegava, diferente de 58, quando ele era ainda uma revelação, ele ainda era uma estranha ascensão, e 62 ele estava possivelmente no auge. É só ver o desempenho daquele Santos de Pelé, que foi maravilhoso, que teve 6 convocados para a Copa do Mundo e que teve o maior time de todos os tempos, na minha opinião. Gilmar, Mauro, Dalmo, Cavalli, Nizito, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, e que conquistou tudo também. E um Pelé, então, jogando muito, mas já muito caçado. Então é algo que foi meio que uma tônica, assim. O próprio Santos não tem o Pelé à disposição em 63 na final do Mundial. Então ele já era muito visado quanto jogador. E seguiu sendo nas Copas do Mundo. Vamos comentar aqui possivelmente quando falarmos da Copa de 70 e do desempenho do Pelé, que ele teve aquele lance, acho que contra um uruguaio, que ele toma uma paulada, felizmente não se contunde, mas daí devolve numa cotovelada brilhantemente executada, diga-se de passagem. Mas o Pelé também pegou essa transição de um, de um futebol que era basicamente muito violento, então os, os times não tinham direito à substituição, e aí você quebrava um jogador do outro time e ganhava o bônus de ter um jogador a mais em campo. E o Brasil sofreu com isso, então, em 62 e 66, com as ausências do Pelé. Felizmente, em 62, o Amarildo acabou substituindo bem, o apelido dele era o Possesso, então o Possesso Amarildo substituiu bem o Pelé e teve uma exibição de gala do Garrincha naquela Copa. E aí, em 66, o Brasil não teve a mesma sorte, já tinha perdido o jogo contra a Hungria e o jogo que o Pelé se contunde perde também, e é o jogo da eliminação. Então, e já com o Garrincha muito mais abaixo. E aí o Pelé conseguindo aí esses poucos jogos nessas duas Copas do Mundo. Seguiu, claro, sendo convocado, seguiu, claro, sendo o melhor jogador de todos os tempos, mas não teve um desempenho tão grande. Então vamos falar um pouco da Copa do Mundo de 62, em que era a 7ª vez que o Brasil estava indo para a Copa, né? Era a 7ª Copa do Mundo a ser realizada. E o Pelé teve vários jogadores. E aí a gente lembra também a questão da saúde mesmo. O próprio Coutinho, o Pepe,
não jogaram porque estavam contundidos, e o Pelé acabou sofrendo essa contusão durante a Copa. Uma Copa que começa com um gol de Pelé, e isso é uma coincidência, né? Nos dois casos. A de 62 especificamente, o Pelé marcou no primeiro jogo, mas não foi o primeiro gol. Mas o Pelé marcou no primeiro jogo também em 66. O Brasil vence o México por 2-0 com um gol de Pelé, outro gol de Zagallo. E eu vou colocar aqui o gol. Deixa eu ver se eu acho. Com narração de Pedro Luiz e imagens também. Brasil 2, México 0, então, primeiro jogo da Copa do Mundo. Calmamente, tenta o pique entre dois homens, passa por um pelo lado do outro, passa pelo terceiro, vai tentar invadir a área, puxado pelo braço, virou, chutou. Gol! Simplesmente sensacional! Levou no sentido diagonal para o gol. 5 homens na jogada. O quarto homem tentou puxá-lo pelo braço. Ele se desvencilhou. Dominou ainda Del Muro, que era o último na cobertura, e fuzilou inapelavelmente, bola rasteira para o... Então aí, muito legal o gol. Créditos para o canal R. Luiz 66, gol com narração de Pedro Luiz da Rádio Bandeirantes. É uma pena, então, que o Pelé não conseguiu aí se manter nessa Copa do Mundo. Foi substituído depois, se machuca no jogo contra a Tchecoslováquia aqui, dá 0-0. E aí, a partir daí, entra o Amarildo. E o Brasil segue na campanha, vence a Espanha por 2-1, vence a Inglaterra por 3-1, vence o Chile por 4-2 e vence na final a Tchecoslováquia por 3-1. Garrincha, que vinha até no começo ruim, ele se recupera, então, marca 2 gols contra a Inglaterra, 2 gols contra o Chile. E tem até a história que ele foi expulso contra o Chile, era para ter ficado fora da final contra a Tchecoslováquia, mas por alguma maracutaia da CBF, o nome dele não apareceu na súmula, então ele acabou jogando contra a Tchecoslováquia, então alguma ajuda aí que o Brasil teve. E Brasil bicampeão mundial, jogando no Chile em 1962. O Pelé se recupera, ele vai ter outras contusões nesse processo aí das Copas, continua disputando os torneios, continua sendo campeão, principalmente da Taça Brasil, então ele é campeão em 61, é campeão em 62, depois da Copa do Mundo, 63, 64 e 65, segue campeão, então segue num nível muito alto. E em 62 foi a conquista do Campeonato Mundial, né, do Mundial Interclubes, intercontinental, para os preciosistas, em que o Santos vence aquele Benfica de Eusébio de maneira avassaladora. E era o Benfica que tinha muitos jogadores da seleção portuguesa, porque afinal de contas era o grande time da Europa até naquela época, foi bicampeão da Europa 61, 62, 60, 61, 61, 62, né, porque a temporada lá é dividida no meio dos anos. E a base daquela seleção portuguesa era o time do Benfica. Então, muitos dos jogadores que jogaram em 62 contra o Santos na final e foram assolados, devastados, de certa feita humilhados, porque já tinham dado como certo que seriam campeões, que venceriam o jogo de volta em Portugal, e foram massacrados simplesmente, chegou a ficar 5-0 para o Santos, no que é considerada a grande exibição daquele Santos de Pelé, Pepe, Durval, Mengalvo, Coutinho, Lima, enfim, de todos eles. Ficou a impressão, pelo menos, de que muitos desses jogadores queriam aí uma certa revanche contra o Pelé, que meio que personificava aquele time. E era um time que era bom, né, a seleção portuguesa. Vou até conferir uma coisa aqui. Então você tinha jogadores como o Eusébio, que é o maior jogador da história do Benfica, certamente, e um dos maiores da história de Portugal. Agora com o Cristiano Ronaldo, acho que deixou para segundo lugar. Mas Coluna, Simões, jogadores que estiveram naquela final de 62 e perderam para o Santos. Então tinha
Pelo menos eu já ouvi isso também, que tinha esse sentimento de revanche, de querer se vingar de uma seleção de Portugal que era muito boa e que acabou indo bem naquela Copa do Mundo. Então, conquistou o terceiro lugar, fez jogos muito, muito interessantes. Estava perdendo de 3-0 da Coreia do Sul, conseguiu a virada. Então, e foi cair só para a Inglaterra, campeão do mundo, com 2-1 sobre. A vitória da Inglaterra de 2-1 sobre Portugal. Mas até lá, Portugal fez uma Copa muito boa. Só que isso incluiu bater muito no Pelé, pelo menos é o que consta aí nas lendas do futebol, que Portugal bateu impiedosamente no Pelé até conseguir contundir. E, de novo, era um tempo em que você não tinha substituições, então o jogador saía, você ficava com vantagem em campo. Em um jogo que acabou decretando o fim da, da trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 66. Então, o Brasil que. Deixa eu só botar aqui um pouco. O Brasil que estreou com essa vitória sobre a Bulgária, 2-0. O primeiro gol da Copa foi do Pelé. Em 3-1, do segundo jogo perdeu da Hungria de 3-1, então já ficou numa situação complicada, porque era aquele esquema de 4 no grupo classificava 2, e termina perdendo para Portugal, acaba aí em terceiro lugar na, na Copa do Mundo. Vou até dar uma lida aqui sobre como que eram mais ou menos as escalações da equipe. Não vou ter aqui direito. Mas tinha jogadores como Tostão, o Garrincha já em uma fase mais baixa. E aí, um dado interessante é que o Brasil ganha o primeiro jogo com Pelé e Garrincha em campo, só que como o Pelé já não estava bem, o, o, como o Garrincha já não estava bem, o Garrincha acaba indo para o banco contra Portugal. Então o Pelé não joga contra a Hungria, que... Deixa eu só confirmar. Porque o Pelé já tinha sido perseguido pelos búlgaros. Então, o Brasil joga com Pelé e Garrincha contra a Bulgária, vence 2-0, gol dos dois craques. Pelé é quebrado pelos búlgaros, não joga contra a Hungria, o Brasil perde de 3-1. Contra Portugal, o Pelé entra em campo precisando vencer, o Garrincha vai para a reserva porque já não estava tão bem, e os portugueses terminam de quebrar de vez o Pelé, e Pelé sai da Copa, o Brasil sai da Copa, e Garrincha não volta mais para a seleção para jogar com o Pelé, que é um outro fato que a gente sempre lembra. Pelé e Garrincha jogando juntos pela seleção nunca foram derrotados. E nessa Copa do Mundo, o Brasil acabou não tendo os dois em alguns momentos. Bom, dois jogadores desse nível de categoria certamente fazem falta. Vou compartilhar aqui então o gol que o Pelé fez. Deixa eu só colocar aqui. O gol que o Pelé fez contra a Bulgária, o primeiro gol do Brasil nessa Copa do Mundo. Dos mejores lanzadores que tenía esta selección brasileña. Estaba dialogando Pelé, lo hacía precisamente con Alcindo, aunque junto a la pelota también está el propio Garrincha. Cualquiera de los tres le puede pegar al balón. Una situación ideal, estamos a punto de llegar al primer cuarto de hora. Ahí va Pelé finalmente y el gol para Brasil. Ha sido Pelé. Minuto 15 de esta primera parte, se adelanta el conjunto canariño. Perfectamente colocado y ha sido la potencia del disparo. Aqui é um vídeo colorido. Então é interessante a gente pegar também essa transição de imagens exclusivamente preto e branco para já ter, em 66, imagens coloridas. E aqui, se abrir direito, a cena da contusão do Pelé, então, contra Portugal.
Nossa, que coisa horrível. E tristemente o Pelé sendo carregado. Fim da Copa. Pelé que ficou muito mal depois dessa derrota e de tudo que aconteceu. Ele chegou a declarar na época que ele não queria mais jogar pela seleção. Ele falou assim que não ia mais jogar outra Copa. Felizmente, ele voltou, e aí em 70 foi aquele espetáculo que nós falaremos no futuro, muito em breve, mas aquela seleção maravilhosa, com grandes jogadores de vários clubes do país e com o Pelé confirmando aí a sua realeza. Mas então fica para os próximos vídeos da nossa série, continue acompanhando. E no mais, muito obrigado por assistirem aqui ao nosso canal. Falamos hoje sobre as 2 Copas em que o Pelé saiu contundido. Nos próximos episódios falaremos sobre os jogadores que disputaram então as Copas de 66 e 70, enquanto eram jogadores do Santos, e aí continuaremos falando de outros jogadores. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí as suas impressões aí desses relatos históricos relacionados aos jogadores do Santos nas Copas do Mundo. Muito obrigado, pessoal, e pra cima deles.